Os espectadores horrorizados da série fictícia da Netflix Adolescência se importam com meninos adolescentes de verdade? 5 de abril de 2025. Escrito por Paul Nathanson. Você viu Adolescência? Você tem que ver. A coisa toda é sobre o tópico da sua pesquisa. Amigos e colegas continuam me perguntando sobre essa nova série britânica. É sobre um garoto adolescente, Jamie, que assassina uma garota adolescente, Kate, por minar seu senso de masculinidade. Eu não vi, na verdade, porque não assino a Netflix. Mas isso não faz diferença no que se segue, que não é uma resenha. O que me interessa não é a série em si, em seus atores e seus personagens, seu enredo, seu diálogo, seus cenários e seus valores de produção. O que me interessa, pelo menos profissionalmente, é apenas uma coisa, o debate público sobre sua questão central e óbvia. Por que meninos, ou homens, recorrem à violência em geral e à violência contra meninas, ou mulheres, em particular? O que se segue é sobre meninos adolescentes, em suma, não adolescência. O que me dá interesse profissional em meninos e homens? Afinal, não sou psicólogo, nem psicoterapeuta. Não sou sociólogo, além disso, nem assistente social. Minha área é, de todas as coisas, religião comparada. Passei 40 anos estudando feminismo, que classifico-a como qualquer outra ideologia, tanto de esquerda quanto de direita, como uma religião secular. O feminismo é uma visão de mundo que funciona em sociedades seculares da mesma forma que a religião funciona nas tradicionais. Não medeia o sagrado, a condição sine qua non da religião e, portanto, sua característica definidora. Mas faz quase tudo mais que a religião faz em fornecer aos adeptos o senso de pertencimento a uma comunidade, oferecer a eles o senso de significado, propósito e destino, estabelecer e impor um código moral, fornecer o senso de ordem por meio de um sistema de doutrinas, permitir que os participantes representem suas crenças e as reforcem por meio de comportamentos rituais, peregrinações e assim por diante. Em suma, a religião organiza a sociedade ou comunidades dentro da sociedade. Mais versões ideológicas do feminismo são análogas a um tipo particular de religião, que tem uma história que remonta não a séculos, mas a milênios. Refiro-me ao fundamentalismo, que se baseia em uma visão profundamente dualista do mundo, em uma na qual nós somos perpetuamente vitimizados e eles são perpetuamente privilegiados. Toda a história é, portanto, uma guerra titânica entre nós e eles, uma que terminará, em última análise, com nossa vitória, a recompensa, e deles, derrota, a punição. No caso da ideologia feminista, as mulheres são inatamente boas, a fonte de toda virtude e felicidade, e os homens inatamente maus, a fonte de todo vício e sofrimento. Eu poderia continuar e continuar, mas já deixei claro meu ponto. Essa visão de mundo, a ideologia feminista, passou a dominar todos os países ocidentais ao se infiltrar em quase todas as instituições, das legislaturas e tribunais de justiça ao jornalismo e ao tribunal da opinião pública, da cultura acadêmica e de elite à cultura popular. Sua forma de dualismo é o ginocentrismo. E a consequência do ginocentrismo generalizado é a misoginia. Este é o ambiente em que os meninos crescem, embora alguns deles busquem refúgio em fontes de misoginia facilmente acessíveis. Como os comentários sobre adolescência e outros fenômenos frequentemente observam, a misoginia está viva e bem. Mas a misandria também. Parado tristemente no canto, este proverbial elefante é amplamente ignorado até mesmo por aqueles que afirmam se importar com meninos e homens, muito menos por aqueles que têm investimentos ideológicos ou mesmo profissionais em expor a misoginia. A questão não é se a misandria também existe, mas por que ela existe e quais perigos ela representa não apenas para meninos e homens, mas para a sociedade como um todo. Pelo que li até agora no discurso sobre adolescência, não importa o que a produção realmente diga ou implique, posso identificar dois argumentos principais sobre a origem da misoginia. Um é que meninos e homens são inatamente contaminados pela masculinidade ou envenenamento por testosterona. Se assim for, então a única solução seria conter meninos e homens por meio de medicação ou encarceramento, ou pelo menos encorajar a segregação sexual para que meninas e mulheres se sintam seguras. Esse ponto de vista não é popular entre os pais de meninos, embora algumas mães tenham de fato publicado ensaios em jornais respeitáveis sobre o quão difícil é para elas amar seus próprios filhos, que eventualmente adotarão uma mentalidade patriarcal e provavelmente se tornarão abusadores ou até mesmo estupradores. O espanto não é que algumas mães tenham feito isso com a expectativa de serem honradas e não repreendidas por sua honestidade, mas que algumas o tenham feito. Janice Fiamengo discute variações desse tema sombrio, comentando fontes de mulheres que afirmam amar seus filhos, mas com uma condição em que seus filhos internalizam o feminismo, a que inclui desprezo pelos homens em geral. Veja também o artigo de opinião de Susana Danuta Walters no Washington Post Why Can't We Hate Men? E My Teen Boys Are Blind de Torrapé Culture de Jodi Allard. Outro argumento é que meninos e homens são facilmente corrompidos pela masculinidade tóxica. O debate muda aqui para influenciadores misóginos e seus infelizes seguidores, não apenas incels, celibatários involuntários que odeiam mulheres por rejeitá-los, mas também homens que seguem seu próprio caminho, celibatários voluntários que temem, não sem razão, ter qualquer coisa a ver com mulheres.
Por décadas, além disso, as feministas têm argumentado que os homens aprendem desde cedo a objetificar as mulheres, especialmente em conexão com pornografia e prostituição. Mesmo agora, poucos acadêmicos perguntam sobre as maneiras pelas quais as mulheres objetificam os homens. Décadas atrás, no entanto, Laura Mulvey lançou o desafio à objetificação das mulheres com sua noção psicanalítica do olhar masculino como uma característica inerentemente sinistra do cinema, isto é, de diretores homens. Aplicando suas próprias teorias de objetificação, outras feministas enfatizaram sua função na prostituição e especialmente na pornografia, por exemplo, Andrea Dworkin e Catharine MacKinnon. Não importa que nenhuma relação heterossexual ou homossexual seria possível sem que ambos os parceiros temporariamente focassem a atenção em seus corpos, ou que as mulheres sempre tenderam a ver os homens como carteiras ambulantes e símbolos de status, assim como os homens sempre tenderam a ver as mulheres como belos troféus. Michael Kimmel tentou uma abordagem ligeiramente diferente. Ele ganhou sua fama, ou infâmia, como sociólogo ao argumentar que os meninos crescem com um senso de direito ao privilégio masculino. Negado, ele argumenta, os jovens reagem com raiva contra as mulheres, mas também contra os homens, que estragam sua diversão insistindo no respeito pelas mulheres ou, pior, conspirando com as autoridades para punir os homens por não se conformarem com códigos de etiqueta sexual tão elaborados e tão seguros que até mesmo as mulheres vitorianas os achariam divertidos. Mas acho que todas essas abordagens não vêm ao caso. É muito bom procurar muitas explicações possíveis para a violência por meninos, o objetivo ostensivo da adolescência, em vez de uma, a comunidade incel, influenciadores misóginos, a mudança do papel dos pais ou a masculinidade em si. Outra coisa é ignorar explicações que podem implicar a sabedoria convencional atual sobre meninos e meninas. No Washington Post, por exemplo, Anne Branigem informa aos leitores que alguns espectadores fazem perguntas preocupantes sobre o comportamento de Kate, a menina assassinada, mas reconhecer apenas isso, sua zombaria dificilmente legítima retaliação do assassinato, apenas arranha a superfície de um problema muito mais profundo e penetrante, a cultura profundamente ginocêntrica e até misândrica na qual os meninos devem viver agora. As meninas também, é claro, mas com resultados muito diferentes, nem todos invejáveis, muito menos admiráveis. O ginocentrismo, que há muito tempo substituiu o androcentrismo, não é um problema periférico, que afeta apenas meninos desta ou daquela classe social, estrutura familiar ou região geográfica. Ela afeta todos os meninos, todos os homens, ignorando-os e silenciando-os. E o mesmo é verdade para a misandria, que, portanto, continua a gerar misoginia em resposta. É verdade que a condição atual dos adolescentes, tanto homens quanto mulheres, é fortemente condicionada por amplas tendências culturais, como o mundo hedonista e a moral que a cultura popular apresenta como normal dia após dia. Pense, por exemplo, nos zumbis ricos e materialistas que vagam por hotéis luxuosamente decadentes em The White Lotus, embora até mesmo esse programa indique nesta temporada que alguma versão de meditação budista pode ser um antídoto para o vazio generalizado. É verdade também que os adolescentes, tanto homens quanto mulheres, são quase completamente dependentes das opiniões dos outros, sejam amigos ou amigos, e muito menos influenciadores. E, no entanto, algo está acontecendo com os meninos, em particular, que não está acontecendo com as meninas, pelo menos não da mesma forma ou no mesmo grau. A adolescência é sobre um menino que não apenas abandona a sociedade passivamente, mas se volta contra ela ativamente. Os espectadores percebem que esta não é meramente outra história, assustadora, mas de uma forma divertida. Eles vivenciam o show, eu sugiro, como um aviso. Infelizmente, a julgar pelos comentários que li até agora, eles ainda precisam discernir o conteúdo, intencional ou não intencional, daquele aviso. Como eu continuo dizendo, todas as pessoas precisam estabelecer identidades saudáveis, tanto pessoal quanto coletivamente. E elas não podem fazer isso sem serem capazes de fazer pelo menos uma contribuição para a sociedade que seja a. distinta, b. necessária e a. c. publicamente valorizada. Caso contrário, algumas pessoas têm a ideia de que mesmo uma identidade negativa é melhor do que nenhuma identidade. Aqueles que aceitam identidades negativas, no entanto, provavelmente se voltarão não apenas contra a sociedade, por meio do crime, mas também contra si mesmos, por meio do abandono da escola ou do emprego, vício, suicídio e assim por diante. Essa é minha hipótese. Não posso prová-la, porque não sou cientista nem cientista social, embora, depois de muitos anos solicitando sugestões acadêmicas, ainda não tenha conhecido ninguém que esteja disposto a levar essa hipótese a sério como um tópico de pesquisa. Ela deve repousar, portanto, em uma fundação que combine senso comum e decência comum. Refiro-me ao senso comum, porque evidências históricas e antropológicas indicam que todos os humanos realmente buscam o que chamo de identidade saudável. Se eu sou exatamente como todos os outros na minha comunidade, afinal, então como posso ter qualquer identidade? Se eu sou completamente diferente de todos os outros na comunidade, no entanto, então por que estou tentando pertencer a ela em primeiro lugar? E as mesmas questões surgem nos níveis coletivos de classe, religião, etnia, sexo, linguagem e assim por diante. Mas eu me refiro à decência comum também, porque nenhuma comunidade que negue a mim ou a minha comunidade uma identidade saudável seria moralmente digna de minha lealdade e autossacrifício. É por isso que minha hipótese é, em última análise, moral, não psicológica ou sociológica.
Se queremos que meninos adolescentes, ou homens, invistam suas vidas na sociedade, então devemos motivá-los a fazê-lo insistindo em sua dignidade inata especificamente como meninos, ou homens. É aqui que me separo de Michael Kimmel e seus incontáveis seguidores acadêmicos. Ele percebe que meninos e homens estão agora em grandes apuros. Mas ele assume que isso aconteceu como resultado de sua reação ao feminismo. Ele não diz nada sobre as revoluções culturais e tecnológicas que tornaram o corpo masculino cada vez mais obsoleto nos últimos 10 a 12 mil anos, exceto em conexão com a paternidade, até agora, e até mesmo a necessidade de paz na vida familiar tem sido atacada ao longo do último meio século. Kimmel assume, portanto, que os meninos, ou homens, erram por causa de seu anseio anacrônico e ilegítimo por privilégio, não merecido. Eu sugiro que os meninos, ou homens, erram porque a sociedade nega seu anseio universal e legítimo por respeito, merecido. O fato lamentável é que meninos e homens não têm nenhuma razão óbvia para investir em uma sociedade que não tem espaço para eles especificamente como meninos ou homens. Pelo contrário, eles têm razões óbvias para se ressentir da sociedade, não por reter o status privilegiado, mas por reter até mesmo o status conquistado que deve fornecer a base para qualquer identidade saudável. Os incels são neuróticos, claro, mas não necessariamente cegos, eles veem que a sociedade os abandonou, mesmo que não consigam ver que abandonar a sociedade em troca equivale à vingança, não à justiça. Concluo com um aviso, não uma ameaça, que é o que o ponto de vista incel equivale. O tempo está se esgotando para o nosso tecido social em rápido desintegração. Podemos restaurar o bom senso e a decência comum ao discurso público sobre meninos e homens, ou podemos correr para os botes salva-vidas. Até agora, a julgar pelas reações à adolescência, os especialistas e seus aliados estão muito ocupados reorganizando as cadeiras de convés no Titanic. É verdade que nem todos os meninos sucumbem ao desespero, e aqueles que não sucumbem devem ser sujeitos de pelo menos tanta pesquisa quanto aqueles que sucumbem, mas mais do que alguns meninos sucumbem, muitos outros certamente seguirão. Ainda estou esperando que a cultura popular, muito menos a cultura de elite, leve as necessidades e os problemas dos meninos a sério, em vez de acumular desprezo sobre eles. O link para este artigo original em inglês está na descrição do vídeo.